Bom dia, meus queridos. Hoje é sábado. Um feliz sábado a todos. E eu estou aqui para falar um pouco sobre saúde. Porque nós precisamos de entender uma coisa. As doenças entram pela boca. Se você gostar, deixa o seu joinha no final, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se no canal do tiozinho. Eu sou o tiozinho, estou aqui com meu chapeuzinho. Eu quero falar algo interessante. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem para não morrer. Não é para morrer, não. Não é para ele morrer. E aí, mas o danado do homem pecou. E qual foi o pecado? Apetite. E depois disso aí, passou a todo ser humano. E sempre o ser humano vem pecando através do apetite. O apetite é tão pervertido que Satanás sabe disso. Satanás lá no Jardim do Éden induziu Eva a comer do fruto proibido. Mas passou muitos anos, aproximadamente 4.000 anos, Satanás fez o mesmo com Jesus. Ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Mas nós precisamos de entender uma coisa. Aí mais tarde Moisés escreveu um capítulo 90 do livro de Salmo, e lá ele lamentou, ele não lamentou, na verdade aqui eu acho assim, no meu pensamento, é na minha ideia, né? Na minha opinião, foi uma profecia. Porque Moisés ele viveu 120 anos. Mas ele escreveu esse salmo aqui, que é o Salmo 90, e o verso 10, que diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez, chega aos 80 anos. A média deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Sumimos. Aí eu venho em outra tradução aqui, que é a Bíblia Viva, que diz assim: o limite da nossa vida é de 70 anos, e só alguns mais fortes conseguem chegar a 80. Os melhores anos da vida são vazios e sofridos. Eles passam depressa e nós desaparecemos. Lá fala, um fala voamos, o outro fala desaparecemos, dependendo da tradução. Toda tradução ela tem um conceito diferente, mas sempre é o mesmo. Eu quero dizer uma coisa. Para mim falar sobre saúde, uma pessoa para falar sobre saúde, sobre como nós devemos organizar nossa saúde, eu tenho que viver. Se a pessoa não vive, por isso que ninguém fala, ninguém prega mais na igreja sobre saúde, por quê? Porque ele não vive. A maioria das pessoas estão igual antigamente. Eu vi uma pregação esses tempos, esses dias atrás aí, faz uns 15 dias. Uns 15 dias.
hoje faz 15 dias, que esta pregação que foi feita, ele falou, o pregador falou sobre construir uma criança constrói uma vida de costumes, que mais tarde, se ele se converter a Cristo, eles têm que desconstruir tudo que ele construiu lá atrás. São os costumes. E o costume é trágico. Mano. Vocês sabem que o costume é tão ruim que o povo de Israel pereceu no deserto, tudo por causa de quê? De costumes egípcios. Eles andaram lá por 40 anos para entrar na Terra Prometida, mas só entrou 2 pessoas que saíram do Egito, Josué e Caleb. O resto pereceram no deserto, tudo por causa de apetite, por causa de comida. E sempre a comida vai. E eu creio que nossos dias não é diferente. Sempre foi comida. Aí vem agora Jesus disse que seria como nos dias de Noé, que veio antes do dilúvio. Eles o quê? Faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Então, eram os costumes daquele tempo, não é muito diferente de hoje. No livro de... na verdade, o que Jesus quis dizer com isto? Será que porque Jesus falou isso, porque é pecado comer? Não, não é pecado comer, não é errado comer. Comer e beber não é errado. Agora, o problema daquele povo é que eles eram glutões, comelões. Só que, naquele tempo, os nossos alimentos eram diferentes de hoje. Ninguém comia carne. Não. A carne veio a autorização de Deus para comer depois do dilúvio. Aí a tragédia começou. A diminuição da vida começou. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, eu falei agora por que a pessoa tem que viver. Eu tenho aqui na minha mão um resultado de uns exames que eu fiz, uma bateria de exames, vários exames, muitos exames, tem mais. O médico ficou com um pouco lá. Não tá tudo aqui. Tá aqui os exames aqui, ó. Aqui, ó. Eu não tenho nada. Tá tudo certo, aqui tudo certo, tudo certo. Uma outra folha que lá ele ficou com ela. O médico ficou com ela, não me deu. Mas o que tá alterado aqui é só o colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim. Mas por quê? Porque a gente estava comendo algumas coisas, algumas frituras. E aí o médico me deu uma receita. Tá aqui. Tá aqui todos os meus exames, tá aqui. O médico me deu uma receita e essa receita eu desconsiderei. Desconsiderei essa receita, por quê? Tá aqui a receita. Por que eu desconsiderei a receita? Porque eu não vou tomar o remédio. Eu vou parar
Porque você não precisa tomar remédio, você precisa parar de comer o que faz mal. E eu cortei o óleo. Nós cortamos o óleo de 90%, né? E creio que daqui a uns dias eu posso fazer um novo exame e aí, o que vai acontecer? Eu vou estar bem de novo. Só que o colesterol meu, ele não está avançado, ele está alterado. Está alterado. E como ele está alterado, eu cortei, a única coisa que podia alterar o meu colesterol era a fritura, o óleo de cozinha. Meus queridos, o óleo de cozinha, ele é hidrogenado. E por ser hidrogenado, ele... Agora, o que é a palavra que fala temperança? O que é temperança? Temperança é uma pessoa que organiza a sua vida, a sua saúde através da temperança. E aqui tem um relato interessante aqui no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Na página 47, aqui faz uma pergunta aqui, ó. Intemperança é pecado? Intemperança é pecado? Ó, ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, incluindo, do corpo, iludindo-se que com o pensamento de que intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. A gente, se fosse continuar lendo esse livro, você ia ver quanto você está indiferente quanto à intemperança. Nós não sabemos nos alimentar. Agora, o que é mais preocupante é que muitas pessoas que dizem ser vegetariano não considera que ele ser vegetariano é tudo. Primeiro, o nosso solo está doente. A terra não produz. Por que a terra não produz como era? O homem, por ganância, o homem não obedeceu os mandamentos da terra. Deus deixou a ordem dos mandamentos da terra. Você cultivar a terra 1 ano, 6 anos, e 1 ano deixar a terra descansar. Depois começar de novo. Tudo do zero. Porque 1 ano é suficiente para a terra crescer tudo aí, a vegetação e tal, e voltar ao normal. Mas só que para a ganância do homem não fizeram isso. Nem o povo de Deus fizeram isso. Não respeitaram quantos anos faz que a terra vem sendo cultivada e a gente for dar um pensamento que a gente tem é que nós não alimentamos bem. Nós devemos o quê? Quais são os piores alimentos? Um deles é trigo. Trigo hoje não é mais os trigo de antigamente. Ah, mas Jesus comia pão, né? Pão e vinho. Era a comida do... Aí você pensa assim, mas o pão do tempo... Vamos considerar uma coisa. O pão do tempo de Jesus, o trigo do tempo de Jesus, não era o mesmo trigo de hoje. Hoje o trigo é diferente. De 1970 para cá, o trigo começou a
a cair. Por quê? Porque ele foi mudado por causa da demanda de muito uso do trigo. E o trigo é açúcar puro, meu. Hoje ele é calorias vazias. E o que é quando é calorias vazias? Vira açúcar. Então tudo que você come hoje de trigo, aí eu vejo assim o povo adventista, 10 dias de oração. Todo ano faz isso, 10 dias de oração. Aí 10 horas de jejum. Aí no sábado ele vai fazer o jejum. Só que quando termina o jejum, no sábado, as pizzarias começam a vender para o povo de Deus, para o povo adventista, comida, trigo, né? Pizza com trigo, tudo trigo. E as pessoas abarrotam. Ele não resolve nada, um jejum assim não. Aí eu uso o jejum intermitente. O que é um jejum intermitente? É um intervalo de 5 a 6 horas de uma alimentação para outra, né? Por exemplo, eu ontem me alimentei de noite. Agora é 6 horas e 28 minutos. Eu passei a noite toda sem me alimentar de nada. O que acontece? Esse é jejum intermitente. Você tem um intervalo de cada refeição todos os dias. Esse é o jejum correto. Porque quando Deus fala sobre o jejum, é você jejuar todos os dias. Diminuir a comida. Você pode se alimentar menos, cada vez menos. Porque o problema do povo antes do dilúvio era comer demais. Eu tive uma revelação esse dia de um nutricionista japonês. Ele disse que a nossa alimentação diária de cada refeição é isso aqui, ó. Essa porção. Não é mais do que isso. E eu faço isso. A minha alimentação é limitada, é pouca. Tranquilo, eu vivo igual os outros. Igual não. Eu vivo melhor do que os outros. Por quê? Tem menos canseira. Eu tenho experiência. Esses dias eu subia no andaime de ferro, né? Eu subia e descia tranquilo. E o meu ajudante tinha 30 anos, eu tenho 75. O meu ajudante com 30 anos, ele não dava conta de subir no andaime igual eu subia. Ele ficava admirado, pensando, mas peraí, eu com 30 anos não subo desse jeito? Eu subia e descia, subo e desce tranquilo. Então, quando você vai, quando eu vou trabalhar com pessoas mais novas do que eu, principalmente esses mais aí dos seus 30, 25, 30 anos, eu vejo a diferença. Eles não desenvolvem serviço e reclama de dor nas costas, reclama de dor com 30 anos, reclamando de dores. Não aguenta, cansa. Eu fico assim pensando, como será o nosso povo daqui mais uns anos? Eu espero que Deus abençoe você. Se eu fosse falar sobre saúde, eu tinha que falar, achar muita coisa, muitas leituras. Então eu espero que Deus ajude a cada um de vocês a cuidar da saúde, para você viver pelo menos melhor. Eu vivo bem. Com 75 anos eu vivo bem. Agora, vamos considerar uma coisa. Nós temos um limite de vida, 70 anos. E eu já com 75 eu já estou vivendo em tempos emprestados. Não vale a pena você chegar a 100 anos e depois você ficar aí 20 anos deitado numa cama.
Então, você tem que estar preparado para quê? Para a morte. Preparado para morrer tranquilo, né? Com a sua vida garantida para a salvação. Eu hoje vou falar na igreja do bairro Alegre, aqui em Soretama, na cidade do Espírito Santo. Estado do Espírito Santo. Cidade de Soretama, Estado do Espírito Santo. Hoje, na igreja do bairro Alegre, eu vou falar sobre saúde. Espero que Deus abençoe você e tenha um bom sábado. Fui!